Boa tarde. Estamos aí de volta à TV Câmara, hoje com um convidado especial, Coronel Carvalho, que usou ontem a Tribuna do Povo e, de uma maneira muito pertinente, trouxe sugestões, proposições na Tribuna do Povo. E, então, temos a honra aí de trocar uma ideia, passar para a comunidade, através desse canal que a gente tem aqui na Câmara de Vereadores, a TV Câmara, de um pouco dessas ideias que tu trouxeste aí, Coronel, na Tribuna do Povo, que tu expôs essas sugestões. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado, presidente, né, vereador Celso, desculpa, vereador Cícero, né, ao Traiter, a todos que estão nos vendo aí. É um prazer estar aqui, Cícero, para a gente falar um pouquinho o que a gente trouxe hoje. Por favor. Então, Coronel Eduardo, posso lhe chamar de Coronel, né? Pode chamar do jeito que você quiser. Certo. Meu nome é o primeiro, Eduardo. Certo. Pode ser de Eduardo, de Carvalho, como pode ficar. Tá bom. Fique à vontade. Tá, Coronel Eduardo, então, que é a maneira com como me refiro à sua pessoa. Coronel é alguém preocupado com a cidade, tem trabalhado com a cidade, tem trabalhado aí nas causas sociais. E trouxeste ontem, então, como eu fiz a introdução aqui, proposições, sugestões, enfim, né, de reconstrução e de ações a ser tomadas nessa catástrofe toda, nesse estado de calamidade, que é conhecido, de conhecimento de todos aí que estamos passando. Gostaria que falasse um pouco de onde veio essas ideias, de onde tu tirou essas ideias, Coronel, o que veio a te trazer até a Câmara Legislativa, usar a Tribuna do Povo, enfim, o que foi que deu início para ter essa iniciativa em nos procurar a Tribuna do Povo e externar isso em que trabalhou aí. Eu sempre gosto de investigar e de participar e ajudar. Então, desde que eu cheguei aqui em Gramado, eu participo do Conselho Municipal de Desporto, sempre gostei de estar dentro da comunidade ajudando. E esse fato de ontem, eu comecei em novembro do ano passado, quando nós tivemos a primeira trinca, onde eu moro, lá no meu condomínio. Teve uma trinca muito próxima da onde eu moro, e ali já começou a me incomodar, porque aquela trinca também apareceu em outros lugares, né? E aí me gerou a intenção de investigar mais profundamente como é que eu poderia ajudar e não só ficar parado, né? Olhando. E quando veio esse fato que aconteceu esses últimos dias, no nosso todo estado, não só aqui em Gramado, eu parti, ajudei no momento inicial, né, da forma que eu podia ajudar, né, através de Pix, ajudando lá as pessoas que estavam também fazendo comida, etc. Mas eu falei assim, eu posso ajudar bastante no estudo, né? E aí eu parti para estudar o que estava acontecendo com a nossa cidade. Nós não tivemos inundações, tivemos deslizamentos, e entender o que causava esses deslizamentos, como é que eu poderia ajudar levantando dados. E assim eu fiz, pegando os cases de maior sucesso, e eles se basearam praticamente em dois grandes blocos, vamos botar assim. Um do estudo da Fundação Getúlio Vargas, eu estudei na Fundação Getúlio, e eu sei da capacidade deles, e eles fizeram um levantamento, que virou um caso de várias áreas, e que sofreram com inundações e deslizamentos. E no deslizamento eu peguei o caso de Petrópolis, região serrana, Mata Atlântica, relevo, vegetação, tudo muito parecido. É muito semelhante à geologia, a geografia lá dessa região serrana do Rio de Janeiro. Morou no Rio de Janeiro também um período, né? Foi nessa época que houveram os deslizamentos lá? Eu estava lá. Estava lá. Pois é, a gente justamente, né, na mesma proporção da serra lá, logicamente não sofremos com as inundações pelo nosso relevo, né? Nós estamos da serra, então nós fomos afetados, assim como Teresópolis e Petrópolis, né, que foram afetados pela questão serrana, os morros, as encostas, enfim, né? E uma particularidade, além desse estudo que aconteceu em Petrópolis, depois eu falo do segundo estudo, mas essa particularidade, Petrópolis é uma região muito antiga, claro, diferente um pouco na questão de como é que ela foi ocupada, a sua urbanização, é diferente de Gramado, mas ela tem muitas construções em declives, nas encostas. E uma particularidade que agora é semelhante a Gramado
é que próximo, como você falou, Teresópolis, Petrópolis, aquela região, tem uma cidade que era um adendo dessas duas, né, principalmente, que chamava-se Itaipava. Né? Itaipava nada mais é a cidade, né, que se emancipou dessas duas aí, que é o celeiro do turismo serrano do Rio de Janeiro. Então tem muita semelhança com Gramado. Sim. E aí o que trouxe de lá? Quais as experiências que usaram lá? Em que época foi isso que ocorreu lá? O estudo é de agora, mas o fato inicial foi 2011 e realmente enalteceu, eu acho que a fundação a produzir isso, porque em 2022 voltou a ter. Então, foi 2011 e 11 anos depois aconteceu novamente a mesma tragédia. Pois é, e aqui a gente teve esse caso inusitado em setembro, praticamente em todo o Rio Grande do Sul, Gramado não foi tão afetado. Novembro, novamente, onde nós aqui já fomos afetados naquele primeiro momento, e aí achamos que talvez, né, o tempo nos daria um espaço maior para que algo acontecesse novamente, né? E infelizmente veio acontecer menos de meio ano após, né, novembro, lá dos últimos fatos, a gente está vivendo tudo isso de novo. E esse fato que nos mais corrobora que a gente venha trazer isso para a comunidade, porque a gente não sabe quando vai acontecer de novo. Exatamente. O clima agora está um pouco indeciso. A gente sabe que todo ano no Brasil, o Brasil ele é característico por eventos climáticos, como inundações e alagamentos. Não é furacão, não é terremoto, mas são esses dois. E todo ano a gente acompanha, quem acompanha os jornais, né, televisivos, sempre tem alguma coisa acontecendo no Brasil, de inundação e de deslizamentos, né, e com soterramentos e perda de vidas. Então, esse estudo, junto com, importante falar, com o estudo também do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que fez um estudo também para esses eventos climáticos, porque quem é responsável pela fiscalização, principalmente do meio ambiente, dessas ações é o Ministério Público. Ele fez um compêndio também, então esses dois grandes estudos, Petrópolis com o Ministério Público, chegamos a algumas conclusões aqui. Uhum. Por favor, quer citar algumas das conclusões? Ele citou também ontem na Tribuna do Povo. Sim, sim. A primeira coisa imediata é o chamado plano diretor. Nós aprovamos em novembro, aqui a Câmara aprovou em novembro do ano passado, 2022, desculpa. Tem um ano e alguns meses, um ano e meio praticamente, o plano diretor. Por que o plano diretor é o primeiro afetado e o primeiro que deverá ser modificado? Porque o plano diretor ele estuda toda a parte do crescimento da cidade, do seu zoneamento, onde é a zona rural, urbana, para onde vai crescer a parte industrial e etc. Quando há um fator como esse climático que afeta a cidade, ele acaba influenciando em diversas áreas, porque no plano diretor, no anexo 10 do plano diretor, nós tínhamos 8, se não me engano, são 8 locais que nós temos mapeados. São pequenos. Dois deles coincidiram até com os fatos que aconteceram agora. Em pequena escala. Em pequena escala. Né? Então, só que quando agora aconteceu, nós temos diversos pontos, em diversos locais diferenciados, ele faz com que agora tenha que ter um novo mapeamento da cidade através do estudo geológico, que está sendo feito pelos geólogos. Quando eles começarem a mapear a cidade, eles vão identificar zonas de risco baixo, de risco médio, de risco elevado. E dependendo do tipo de risco, presidente, vai haver uma reconfiguração da urbanização desses locais. Alguns locais, eles deverão ser feito a remoção imediata, a desocupação e desapropriação. É o que já está acontecendo agora, inclusive em alguns locais já identificados. Né? E outros locais que, minha casa não caiu porque não passou perto, mas talvez aquela região esteja condenada. Sim. E aí ele vai ter que mapear novamente. Isso. Sim. Aí os especialistas vão verificar e vão ver o seguinte, até que grau de risco se consegue habitar aquela região ou não. E aí com essas modelações novamente que vão ter, o primeiro afetado é o plano diretor. Sim. E ele tem que ser reconfigurado.
Logicamente, o plano foi recém-aprovado e a gente, quem acompanha aqui a Câmara, sabe o quanto nós trabalhamos em cima e a seriedade que a gente fez, que a gente trabalhou em cima do plano. E tínhamos um estudo, sim, das áreas de risco de 2019, que não era um estudo tão antigo, identificando áreas de risco. Logicamente, a Piratini, por exemplo, né, o loteamento Orlando, mas o Piratini, usando o exemplo mais antigo, são construções que existem lá há 40, 50 anos, né? E nunca houve movimentação alguma. Então, digamos, quem iria identificar que aquele ponto era uma área de risco? Quem iria identificar que o loteamento Orlando, na Várzea Grande, era uma área de risco? Ou Pedras Brancas, Quilombo? Enfim, a cidade foi afetada de uma maneira generalizada. Logicamente, agora, a partir desses estudos que serão feitos aí pelos geólogos, né? Hoje foram identificados e já estão sendo não monitorados, mas acompanhados, quase 200 pontos, mas logicamente que isso vai baixar muito para talvez 40, 50, não sei se tanto também, estou dando um chute, mas de pontos realmente a serem monitorados ou áreas de risco identificadas, e aí sim, como o senhor falou aí, em cima disso, nós temos que nos debruçar, estudar, enfim, o plano diretor, o crescimento da cidade ordenado em cima disso. Sim. E como a gente vai trabalhar nisso. E é importante saber quais são as causas que fazem que aconteça isso, os deslizamentos e as ações posteriores. E muitas vezes a gente está ali falando, como o Piratini, por exemplo, né? E nunca aconteceu. Mas qual é a causa que realmente, número um, que faz com que tenhamos esses deslizamentos, não só o nosso tipo de solo, inclinação e tudo mais, mas, número um, o relatório geotécnico que nós fizemos, e ali já apresenta, não todo mundo acho que já consegue entender, que é o grande volume de água. Sim. Tá? Mas esse grande volume de água o nosso terreno absorve muito, e a vegetação que nós temos também favorece. Tanto que nos estudos mostram com algumas medidas que têm que ser feitas em termos de, às vezes, ter que devastar, trocar aquele tipo de vegetação por uma outra vegetação, tem todo um passo a passo. Mas existem duas causas, e aí é importante que todos nós saibamos, que são duas causas principais que fazem com que esse volume de água se potencialize e aí rompa realmente. A primeira delas é a drenagem, a segunda é a parte de esgoto sanitário. E agora, assim, que ninguém... Então, foi identificado o estudo de Petrópolis, por exemplo, que é uma região muito mais pobre que Gramado e que tem realmente pessoas em situações bem diferentes, que as casas que são colocadas, elas não têm um sistema de esgoto e o esgoto é colocado direto na terra. Esse é o primeiro fator que começa, desde por baixo, já acumular, porque a cada litro de água é 1 quilo e isso vai aumentando e vai pesando toda a estrutura da terra ali. E são várias casas sem esgoto. Então isso vai infiltrando e vai colocando e vai potencializando. Vem o volume de água que já da chuva. E aí vem também um outro fator quando há chuva, que são a drenagem. A drenagem que entra desde uma coisa simples, da calha das casas, que nossas casas, muitas casas, não têm sistema de drenagem, calhas, né? E que jogam tudo então acumula, então aquela fica muito pesado. E aí o que tem que ser feito? Os sistemas de drenagem. Então, se são sistemas de... Porque, você imagina, já tem o esgoto, já está indo. Tem o peso da água do volume de chuva. E as calhas estão jogando toda a água no mesmo local. Então, por isso que é muito importante o sistema de drenagem e o sistema de esgoto. Tanto é que no plano diretor fala muito bem em algumas edificações novas que tem que apresentar o plano de drenagem das águas pluviais, o sistema de drenagem tem que ser verificado. E o que acontece? As nossas casas antigas, né? Ninguém aqui está culpando ninguém, nem está falando nada, era um outro momento, era um outro... Se ocupou todo mundo, o adensamento urbano acontece, as pessoas querem ficar próximo do centro, as casas são construídas, muitas vezes naquela época não tinha tecnologia para saber que algumas regiões são suscetíveis a essa comunidade, aí se urbaniza, asfalto, sistema de drenagem não está funcionando direito, junto com a inclinação, junto com o terreno e junto com o esgoto, e aí... Não, logicamente, a grosso modo, digamos, né, que a superfície foi tomada, por concreto, por casa, por asfalto, né, havendo poucos locais onde são absorvidas grande quantidade de água e aí acaba rompendo, né? Então, logicamente,
A nossa régua, inclusive, em questão de dimensionamento de drenagens, bueiros e cuidados quanto a isso tudo, vai ter que subir, né? Porque existia até hoje um determinado parâmetro em que se trabalhava. Vamos fazer a drenagem para qual tamanho? Vamos fazer para determinado tamanho. Por quê? Porque a quantidade de chuva em milímetros era tanto no máximo no mês. Agora, nesse período de 6 meses, a gente viu que foi normal extrapolar, né? Subir esse volume maior da quantidade de chuva. Então, logicamente, é outro estudo que precisamos fazer, é a quantidade de dimensionamento. E veja bem, presidente, o Orlandi, que está lá, tem um geólogo, um engenheiro americano, a solução que ele colocou são grandes tubos de drenagem, não é isso? E aí, lá onde eu estou morando, nós já estamos fazendo obras lá. Primeira coisa que está sendo feita é a coisa de drenagem, está sendo refeita as drenagens e está sendo refeita as calhas. Sim. Então, é impressionante como, às vezes, uma coisa simples e que a gente... Por isso que fala que a educação também, e aí nos programas que fala daqui de Petrópolis, que ele fala passo a passo, tem que ter educação nas escolas, as crianças, todo mundo em aprender como é que é importante a parte do esgoto, da drenagem, da água, da chuva, as plantas que vão ajudar. Isso tudo acaba... É uma educação ambiental que a gente talvez só depois realmente que tem um impacto desse que a gente vai ter que refazer. Mas esse é um dos itens, né? Sim. Aí tem vários. A gente, ontem colocou rapidamente vários itens e, inclusive, essas sugestões aí, sei que serão protocoladas aqui na Câmara, no Executivo também, nós vamos olhar com carinho, né, toda a ideia, toda a sugestão da comunidade, enfim, de entes, as outras entidades estão conosco também trazendo sugestões, auxiliando, tanto em questões pontuais, né, dessas pessoas desalojadas, ações que precisamos tomar, quanto de retomada, de economia, enfim, é uma engrenagem, uma coisa ligada à outra. A gente tem muito assunto aí para falar. Mas para finalizar o programa de hoje, depois a gente marca um outro programa para dar continuidade. Tem bastante coisa. Mas para finalizar o programa de hoje, um ponto que tu tocou e eu também ontem comentei em tribuna, e acho que é importante a gente deixar registrado aqui nesse nosso programa, é a qualificação da nossa Defesa Civil de Gramado, né? Não culpo exatamente agora o Executivo, a atual administração, pelo despreparo, porque, digamos, eu digo que a Defesa Civil talvez era um órgão um pouco figurativo na nossa cidade, por não haverem problemas, graças a Deus, até novembro do ano passado. Novembro a gente teve o primeiro, e agora se intensificou os problemas, e tanto se reparou que a Defesa Civil estava despreparada, que houve troca de coordenador aí durante esse período, aí, 4 coordenadores em 25 dias. Né? Então, uma pressão muito grande. A gente viu que ações voluntariadas, sim, e as pessoas mostrando muito boa vontade, mas talvez com um certo despreparo. Isso comentou, queria que falasse um pouco sobre isso, que precisamos, do meu ponto de vista, eu falei isso também, reestruturar da infraestrutura, sim, treinamento, pessoas qualificadas e ter talvez uma secretaria especializada em defesa civil para estar pronto para isso. Exatamente. É o segundo item que eles falam depois do plano diretor, é você estabelecer, equipar e formar uma grande equipe da defesa civil, porque é uma área que ela vai ser caracterizada e carimbada com algumas áreas de risco. Você vai ter isso na sua cidade. E daí tem um monte de procedimento que tem que fazer, que são vários, né? A Defesa Civil vai trabalhar 24/7, né? 24 horas, 7 dias da semana, e ela tem diversas ações. Concordo, né, presidente, com o que falaste aí, até novembro do ano passado, a gente não tinha tanto essa preocupação, né? Tudo bem, mas a partir dali, sim, que deveria ser tomado algumas medidas. Nós fizemos uma reunião aqui, foi até uma sessão feita por vocês aqui, que reuniram Três Pinheiros, todos os bairros que foram afetados naquela época, e junto com a promotoria pública, ali há uma preocupação, e ali a gente se reuniu, dei sugestões de vir geólogos do Exército, engenheiros, mas não tivemos eco. E o que acontece? Ali era para ter começado. Sim. Ali é o seguinte: no momento em que rachou, ali tomar alguma atitude, sim, de preparação. Sim. Ou seja, se não acontecesse novamente essa infelicidade, nós estaríamos ainda
com aquela defesa civil que falaste, e tomara que realmente agora o nosso poder público no Executivo tome aí as medidas necessárias, porque há necessidade de criação de uma secretaria, literalmente, de defesa civil com estrutura, porque vão ser vários pontos mapeados, tem que ter sirene, locais de fuga, treinamento do pessoal, monitoramento completo sobre isso, fiscalização todo tempo nessa área, ou seja, não dá mais para ser aquela questão figurativa que tinha. Não dá mais. Sim, não, mas eu tenho certeza que o poder público, o Executivo irá tomar medidas, e a Câmara que também fará essas cobranças e trabalhar em conjunto, trabalhamos sempre em conjunto, né, porque nesse momento precisamos ter foco e saber as necessidades, e tenho certeza que o Executivo vai entender que é uma necessidade. Coronel Carvalho, agradeço muito a sua presença aí, poder trocar um pouco essas ideias, trazer um pouco das suas sugestões aí para os nossos espectadores aí que nos acompanharam. Muito obrigado. E deixo aí para você as despedidas aí. Agradeço. Estamos sempre à disposição. A ideia é sempre ajudar. O momento é de união. O momento é de todo mundo colaborar dentro das suas possibilidades. Se uns são recursos, outros são material, o que for, está todo mundo colaborando. Gramado se fez assim, um ajudando o outro, e não será diferente. Nós contamos com todos e estamos sempre à disposição. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá.